Jerusalém, a cidade da presença. No alto de uma colina, cercada por vales e fontes de água, existia uma pequena fortaleza chamada Jebus. Para muitos, era apenas mais uma cidade entre tantas, um ponto esquecido no mapa do mundo antigo. Mas, para Deus, aquele lugar já estava reservado para algo grandioso. Os séculos passaram até que surgiu Davi, o jovem pastor que derrotou Golias e se tornou o rei de Israel. Davi precisava de uma capital que unisse o povo. Então, voltou seus olhos para Jebus. Com coragem, conquistou a cidade dos jebuseus e a transformou em sua capital. A partir daquele momento, ela seria conhecida como Jerusalém, a cidade de Davi. Não bastava ser uma cidade política. Davi trouxe para lá a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Com músicas, danças e alegria, Jerusalém se tornou o coração espiritual de Israel. Depois veio Salomão, filho de Davi, e em Jerusalém ele ergueu algo nunca visto antes, o Templo do Senhor. Ouro, pedras preciosas, colunas imponentes, ali o povo se reunia para adorar. Era um lugar onde céu e terra se encontravam. Mas com o tempo, o coração do povo se desviou. A idolatria, a injustiça e a desobediência abriram brechas. Vieram os inimigos. Os babilônios invadiram, destruíram os muros, queimaram o templo, e Jerusalém, outrora tão gloriosa, agora chorava em ruínas. Anos depois, Deus moveu novamente. Homens como Esdras e Neemias conduíram o povo de volta. Os muros foram reconstruídos, o templo restaurado, a cidade renasceu em meio às pedras quebradas. Séculos passaram, e então, no coração daquela cidade, algo maior aconteceu. Um homem entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. As multidões o receberam com ramos de palmeira e gritos: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Era Jesus. Naquela cidade, ele ensinou, curou, confrontou líderes religiosos. Naquela cidade, ele chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te reunir como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E foi em Jerusalém, no Monte do Calvário, que Jesus entregou a vida. Ali, a cidade que havia recebido a arca e o templo, agora via o sacrifício perfeito. E 3 dias depois, em Jerusalém, a pedra do túmulo foi removida. A vitória da ressurreição ecoou dali para o mundo inteiro. Até hoje, Jerusalém permanece no centro das atenções. É chamada de Cidade da Paz, mas tantas vezes marcada por guerras. É amada, disputada, lembrada com devoção por povos e nações. E a Bíblia promete que, no fim de todas as coisas, descerá dos céus a nova Jerusalém, uma cidade santa, sem dor, sem lágrimas, sem morte, um lugar onde Deus habitará para sempre com seu povo. Jerusalém não é apenas um ponto no mapa, é a cidade da promessa, a cidade da presença, o sinal de que Deus cumpre a sua palavra, mesmo quando tudo parece ruína. Jerusalém não nasceu grande. Lá no início, era apenas uma fortaleza jebuseia em meio a colinas e vales, cercada pela fonte de Giom. Pequena, mas estratégica. Ali estava o embrião daquilo que se tornaria a cidade mais importante da Bíblia. Quando Davi conquistou Jerusalém, não foi apenas uma vitória militar, foi o cumprimento de uma visão: unir o povo em torno de um só lugar. Ele transferiu o trono para a cidade e, em uma cena marcante, trouxe a Arca da Aliança dançando diante dela. Jerusalém se tornou, naquele dia, a cidade da presença de Deus. O tempo passou e Salomão, com sabedoria e riqueza sem igual, construiu o primeiro templo. As Escrituras descrevem colunas imensas chamadas Jaquim e Boaz, o Santo dos Santos coberto de ouro e querubins com asas abertas sobre a arca. A glória do Senhor encheu o templo, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé.
Jerusalém brilhava como centro espiritual do mundo. Mas a fidelidade do povo oscilava, e como os profetas anunciaram, a cidade sofreu as consequências da desobediência. Vieram os babilônios, liderados por Nabucodonosor. Eles sitiaram Jerusalém, derrubaram os muros, incendiaram casas, e no ano 586 a.C., o templo foi reduzido a cinzas. O povo foi levado cativo. Jerusalém se tornou uma cidade silenciosa, um eco de glória perdida. Décadas depois, sob decreto dos reis da Pérsia, os exilados puderam retornar. Esdras restaurou a adoração e Neemias reconstruiu os muros em apenas 52 dias, mesmo sob zombarias e ameaças. Cada pedra recolocada era símbolo de esperança. Jerusalém voltava a respirar. Então, veio a época dos romanos. A cidade foi ampliada, embelezada por Herodes, que reconstruiu o templo de forma magnífica. Era imponente, mas o coração do povo ainda esperava pelo Messias. E um dia, ele veio. Jesus de Nazaré caminhou pelas ruas estreitas, entrou no templo, curou enfermos, pregou às multidões, chorou pela cidade prevendo sua destruição. Foi preso, julgado e crucificado no Gólgota, ali mesmo em Jerusalém. Mas também ali, perto das muralhas, seu túmulo foi encontrado vazio. Depois da ressurreição, foi em Jerusalém que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, enchendo os discípulos e espalhando o Evangelho para todas as nações. Jerusalém foi o ponto de partida da igreja. Mas, como Jesus havia profetizado, no ano 70 depois de Cristo, os romanos novamente cercaram a cidade. O templo foi destruído. Jerusalém, mais uma vez, foi reduzida a escombros. Mesmo assim, sua história não terminou ali. Até hoje, Jerusalém permanece viva, disputada, reverenciada, amada e odiada. E a Bíblia nos lembra que ainda existe uma promessa maior, a Nova Jerusalém, que descerá do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo.